Quarto e último dia do Congresso Europeu de Cardiologia. Algumas novidades, a gente vai focar em três. Primeiro, a gente teve o estudo Brace Corona. Estudo brasileiro, foi apresentado lá pelo Dr. Renato Lopes e englobou aquela questão que está desde o começo da pandemia, né? IECA-BRA pode complicar alguma coisa lá no paciente com Covid? Como é que é isso, Eduardo? Resumindo, tinha uns estudos em animais mostrando que o IECA e o BRA, bloqueador de receptor de angiotensina, medicações muito usadas para tratamento de hipertensão, mas também usados no tratamento de insuficiência cardíaca, coronariopatia, nefropatia, poderiam, por alterações, principalmente lá no pulmão, aumentar a chance do vírus entrar, né, no corpo, aumentar o risco de infecção e também dessa infecção ser mais grave, enfim. E aí ficou toda aquela discussão, eu tenho que suspender a medicação nessa época de pandemia, porque isso aumentaria o risco do paciente contrair a doença, ou uma vez contraindo, evoluir de forma mais grave, coisas do tipo, né? E aí, resumindo, foi avaliada uma população, todos de paciente com Covid, né? Com infecção de Covid, infecção discreta, moderada, pacientes mais graves, né? Até porque evoluem de forma mais complicada, muitas vezes com necessidade de vasopressor, não fazia nem muito sentido incluir no estudo. E aí, esses pacientes com formas mais leves foram randomizados para dois grupos. Um grupo suspendia o uso de EC e BRA, que usava previamente, e o outro continuava, né? E o que se viu foi que os dois grupos evoluíram de forma muito similar, não teve diferença. Então é aquela velha história, a gente já tinha comentado bastante isso lá no começo, né? Primeiro, existe benefício claro de EC e BRA em pacientes cardiopatas, sem dúvida, né? Em pacientes com insuficiência cardíaca diminui mortalidade bastante, né? Principalmente IECA, que tem mais evidência. Em paciente com coronariopatia, a gente tem vários estudos, incluindo o HOPE original, mostrando diminuição de evento. Em pacientes hipertensos também tem evidência de diminuição de desfecho. Então, de um lado, a gente tem medicações que comprovadamente têm benefício em redução de evento cardiovascular, incluindo diminuição de mortalidade em alguns cenários. Do outro lado, a gente tinha uma suposição, quem sabe, talvez, por causa do estudo de animais, que poderia ser aumentar o risco de algum problema durante essa pandemia de Covid. Então é aquele negócio, é o que a gente chama de assimetria. De um lado a gente tem uma coisa com uma comprovação muito grande e do outro lado a gente tem um risco potencial, nada comprovado em humanos, aquela coisa toda, né? De todo jeito, é um estudo importante para dar ainda mais segurança. Todas as sociedades de cardiologia, basicamente, europeia, americana, brasileira, sociedade de hipertensão brasileira, enfim, todo mundo já tinha dado essa recomendação, segue o jogo, não troca remédio, continua usando, mas agora a gente tem evidência científica mostrando que, de fato, o paciente persistir com o uso do IECA ou BRA não vai trazer uma evolução pior ou algo do tipo. Então, primeiro estudo relevante do dia. Segundo, estudo Reality. Pegava paciente com síndrome coronariana aguda e basicamente via estratégia de transfusão. Se eu deveria transfundir com um HB abaixo de 10 ou com HB abaixo de 8. Por que isso? Na época que eu estava na faculdade, eu lembro bem, todo mundo falava, olha, paciente coronariano não pode ficar com HB abaixo de 10. Tinha gente que falava 9, tinha gente que dizia 10. Isso tem muito tempo não, estou ficando velho, mas coisa de 15 anos atrás. E aí tinha aquele negócio, às vezes o paciente ia operar um câncer de cólon da vida, tava lá, era coronariano, tinha um HB de 8,5, opa, pode transfundir antes da cirurgia. Isso é um paciente crônico, né? No agudo, então, aí que o povo não discutia mesmo. Putz, esse paciente chegou com infarto com supra, infarto sem supra, está com HB de 8 e pouco, pode transfundir. Pode transfundir porque isso aí pode diminuir a oferta de oxigênio, piorar ainda mais a parte isquêmica e tal. Enfim, e era uma conduta que todo mundo fazia aí uns anos atrás. Mas, com o passar do tempo, nos últimos 10 anos, apareceram vários estudos aí mostrando que, na verdade, a verdadeira coisa não é bem assim, né? O paciente cardiopata, normalmente, ele tolera, né, níveis mais baixos de HB, sem trazer grandes complicações. A gente tem vários estudos ao longo desses últimos 10 anos avaliando isso, alguns em pós-operatório de cirurgia cardíaca, outros em outros cenários de pacientes cardiopatas, e a grande maioria mostrando o que o estudo Reality mostrou. Na hora que eu boto, né, olha, um grupo vai transfundir se o HB estiver abaixo de 10, o outro grupo vai transfundir se o HB estiver abaixo de 8. No final das contas, a gente vê como é que esses grupos vão evoluir. Será que o que eu fui mais conservador, que eu transfundi menos, será que ele vai evoluir pior? Será que ele vai ter mais evento cardiovascular? Não. No final das contas, viu-se que a evolução foi muito parecida. Foi um estudo de não inferioridade, né? Então, ambas as estratégias foram similares. Quando estratégias são similares, eu tendo a ir para mais conservadora, certo? Num grupo, eu tenho lá, se o paciente tiver um HB de 9,8, eu vou ter que transfundir. No outro, não, fica de boa, segura aí até 8,2. Se deu foi não inferioridade, aconteceu a mesma coisa, pô, vamos ficar de boa aqui, não vamos inventar muita coisa para esse paciente, não.
Mais uma vez o princípio hipocrático, né? Primo non nocere, né? Não, primeiro não faço mal. Ah, mas transfusão pode fazer mal, Eduardo? Lógico. Todo mundo já viu aí. Quem não viu, quando vir, vai perceber que não é simples. Às vezes você faz, o paciente faz uma trale, uma reação ali imunomediada do coração, do pulmão, fica com o pulmão branco e tal. Enfim, então pode ter complicações, sim, várias, né, da hemotransfusão. Então, resumindo, é isso. Ah, Eduardo, quer dizer que então o nível ideal, perfeito de HB para eu transfundir é 8. Se o paciente tiver com 7,9, eu transfundo. Se tiver com 8,1, eu não transfundo. Não, não é isso. Não é isso que o estudo avaliou. O estudo não avaliou o ponto de corte ideal. Ele avaliou uma estratégia mais conservadora de só transfundir quando o HB está mais baixo ou mais liberal de transfundir quando o HB está mais alto. Agora, será que transfundir com 8 é melhor do que transfundir com 7? Será que é melhor transfundir com 6? Essa resposta a gente não tem ainda, né? Então não tem aquele cutoff perfeito e provavelmente isso não existe, né? Porque tem pacientes e pacientes, tem anatomias coronarianas e anatomias coronarianas. Mas o fato é, se você está com um paciente com síndrome coronariana aguda, ele está bem, está estável, não está tendo angina recorrente, não está com dispneia, insuficiência cardíaca descompensada, alguma coisa do tipo, você pode ser mais conservador com os níveis de HB, sem ficar naquela agonia de o HB cair abaixo de 10 ou HB cair abaixo de 9, eu tenho que transfundir, independentemente do quadro clínico do paciente. Cada vez mais os estudos mostram que isso realmente não existe. E o terceiro ponto, a gente teve a nova diretriz de cuidados, né, de adultos com cardiopatia congênita, cada vez mais comum. Isso a gente vê muito, né, principalmente nos países desenvolvidos. Hoje em dia já tem mais adulto com cardiopatia congênita do que criança com cardiopatia congênita, negócio interessante. E cada vez mais os pacientes vão vir para a gente, se vira nos 30, porque geralmente quando está ali criança, adolescente, que vai desenrolando é o cardiologista pediátrico. Mas aí quando o paciente vai ficando adulto, nem todo cardiologista pediátrico tem essa... continua acompanhando os pacientes depois que eles ficam adultos, né? Então, muitas vezes, os pacientes batem pra gente, né? Então, hospital universitário a gente vê, vez por outra, né? Coarctação, CIA em adulto, pós-operatório tardio de falou, ou falou mesmo não diagnosticado, e Ebstein. Então, vai chegando esse tipo de situação e a gente tem que saber manejar cada vez mais, porque a tendência é que esses pacientes vão vivendo cada vez mais com a melhora dos tratamentos na época da infância e assim por diante. Então, bem importante a diretriz, junto com as outras 3 diretrizes que saíram nesse congresso, a gente vai fazer uma série de vídeos dissecando ponto por ponto, vai fazer lives também das 4 diretrizes. Quais são? A gente teve a diretriz de FA, o Dr. Fernando já cobriu os principais pontos. A diretriz de síndrome coronariana aguda sem supra-DST, eu já gravei vários vídeos, uns 8, se eu não me engano, mas a gente vai fazer uma live só sobre isso também. A diretriz de cardiologia do exercício, né? Olha, o que é que eu faço com o meu paciente cardiopata que vai ter que quer começar alguma atividade física, eu tenho que pedir exame, não tenho. A gente já gravou alguns vídeos também, vai ter uma live só sobre isso. E por fim, essa de cardiopatia congênita em adulto. Então, com isso, a gente encerra essa cobertura do Congresso Europeu de Cardiologia. Foram mais de 30 vídeos que a gente colocou nas redes sociais. Tem muita coisa para vir ainda, que a gente gravou ainda. Já gravou, mas está liberando de pouquinho em pouquinho para também não ficar com excesso de informação. E mais uma vez vai ter uma série de lives aí a gente discutindo as diretrizes. Lembrando que quarta-feira à noite, 21 horas, a gente vai fazer a live revisão zona o resumão, o que você precisa saber do Congresso Europeu de Cardiologia para começar a usar essa semana já no seu consultório, na emergência, na UTI. Então vai ser show de bola, não perde, 9 horas da noite, te aguardo lá.